Olá, boa noite para vocês, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma live. E nessa live a gente vai falar sobre o mito dos pais e dos filhos perfeitos e sobre os impactos que tem isso para a autoestima, para a nossa autoestima, para a autoestima dos filhos. Então, quanto mais informação a gente tiver, mais a gente vai se apropriar da nossa própria vida e mais a gente vai conseguir ajudar as crianças e os adolescentes a serem mais saudáveis e a se encorajar para fazer escolhas mais saudáveis, honrando cada pessoa que pertence aí ao nosso sistema familiar. Então a gente vai ter que aprender um monte de coisa, né? Diferente daquilo que a gente está acostumado, para a gente poder entender melhor e soltar esse monte de exigências que nós temos a respeito de quem que a gente tem que ser e de que jeito a gente precisa se comportar ou agir para poder ser realmente reconhecido, valorizado enquanto ser humano, enquanto pai, enquanto mãe e até mesmo enquanto filho. Nós precisamos aprender que não basta a gente ficar atendendo as necessidades fisiológicas nossas e das crianças, né? A gente precisa também atender às exigências emocionais, né? Então, quando a gente fala dessas exigências emocionais, a gente também vai precisar lembrar que não é só de competências técnicas que o mundo aí exige da gente para a gente poder ser um ser humano aí se dando o valor na vida e também buscando fazer acontecer os nossos sonhos, né? Lutar pelas coisas que são importantes para a gente. Mas é fundamental que a gente consiga olhar para a nossa história, para a gente poder então entender melhor quem que a gente é, por que a gente fez as escolhas que a gente fez até aqui e que coisas que a gente pode fazer diferente apesar de ter aprendido um monte de coisa. Algumas coisas que a gente aprendeu aí nessa jornada são muito positivas, né? Outras geram extremo desconforto e faz com que a gente se sinta incompetente, incapaz, não merecedor ou não merecedora de receber amor, atenção. E isso vai ter um impacto grande na vida que a gente tem hoje. Então a gente revisita a nossa história, para quê? Para a gente poder ter o objetivo de quê? De se apropriar da própria vida. E essa vida que a gente tem hoje aqui, ela é o quê? Um presente. E por que ela é um presente? Porque ele é o único momento que a gente tem para fazer algo por nós. Porque aquilo que já passou, já passou. E aquilo que ainda vai acontecer vai depender do que a gente faz hoje. Então as decisões que a gente tomar hoje, nós vamos colher impacto disso, né, lá na frente. E as decisões que a gente tomou lá atrás, no nosso passado, estão refletindo hoje no nosso presente. Então quanto mais a gente amplia essa consciência, sai da visão de túnel, né, e se permitir ressignificar e aprender coisas que geram dor, tá gerando dor na gente até hoje, ou faz a gente ficar assim, marcando passo na vida, mas a gente vai conseguir fazer escolhas mais respeitosas, mais a nossa autoestima vai ficar no devido lugar, mais a gente vai conseguir ter relacionamentos mais saudáveis com as pessoas, e isso, por si só, é uma forma de honrar todo mundo que veio antes e poder seguir para a vida aí sem ficar carregando correntes, né? Às vezes a gente, todas as pessoas às vezes que passaram dentro na nossa família, elas atravessaram momentos de dor e essas dores elas vão sendo passadas ao longo da nossa história, de geração para geração, e aí se a gente não olha para ver o que é de lá, mas que não faz mais sentido eu manter um padrão que não é o meu atual, a gente vai acabar não se permitindo e vai travar a nossa própria vida. Então por isso que é importante a gente ver esses mitos aí que envolve essa questão de ser pai e de ser filho. Então a gente vai conversar isso hoje
e eu tenho certeza que isso vai ajudar vocês a repensarem para soltar essas correntes aí, algumas que colocaram em vocês, outras que vocês mesmos colocaram, porque quando a gente é adulta a gente ganha a chave então dessas correntes, né? E a gente pode tirar as correntes que estão amarrando as nossas mãos, a gente pode tirar as correntes que estão amarrando o nosso coração e que está nos aprisionando, e até mesmo os nossos pés, né? Para poder ir para a vida e fazer as nossas próprias escolhas. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Carol. Boa noite, Aline, Ju, Mariane, Júlia e todos os que vão entrar aí depois e que vão assistir depois. É uma honra e gratidão aí pela companhia de vocês. Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar o seguinte, ninguém, né, às vezes a gente ouve falar assim, engravidou por acaso, né, engravidou por acaso, não estava esperando engravidar. Então, o que acontece? Todo filho, ele é desejado, tá? Quando nasce um filho, esse filho é desejado, mesmo que ele não tenha sido planejado. E muitas vezes, a gente não tem essa informação, não tem essa consciência. E o que acontece? Então, quando, por exemplo, uma pessoa tem relação sexual sem uma proteção, sem um cuidado, ela está correndo risco de engravidar. E aí, então, isso por si só já é uma autorização de vir uma criança. E a gente precisa lembrar o seguinte, que quando uma gravidez é planejada e ela é desejada e planejada, esse casal, essa pessoa, ela teve uma programação para acontecer. Quando a gente programa, já é difícil, né? Imagina, por exemplo, quando você marca uma festa de aniversário ou um casamento. Você pode planejar tudo direitinho e mesmo assim as coisas não saírem do jeito que você programou. Mesmo você tendo cuidado dos mínimos detalhes, pode ser que alguma coisa no seu casamento ou no aniversário não saia do jeito que você planejou, mesmo tomando muita conta de cada detalhe. E assim acontece às vezes quando você tem uma gestação às vezes planejada e mesmo assim vai ter estresse, vai ter ansiedade e pode ter um monte de coisa que você nunca imaginou que ia passar quando você se depara aí com uma gravidez mesmo quando ela é planejada. No entanto, quando essa gravidez não é planejada, a gente tem desafios ainda maiores e tudo que a mãe sente, né, o momento que aquela mulher está vivendo quando ela gera, vai impactar na forma como esse bebê, né, um dia fomos bebê, né, como que nós recebemos toda essa informação que vem através do nosso sistema, né? Então, por exemplo, se uma mãe, ela fica grávida no momento da vida em que a relação conjugal, ela não está boa, ela não está saudável, ou também porque há algum outro filho doente, ou porque tem um pai ou uma mãe doente, ou com algum problema, ou porque está desempregado, com questão financeira, né? Existem N motivos que pode fazer com que as pessoas estejam indisponíveis emocionalmente. Só que nós, enquanto crianças, não sabemos disso, mas nós vamos sentir, né? Nós sentimos dentro da barriga da nossa mãe tudo que ela estava sentindo, de bom e de ruim. Então essa informação, ela é recebida, né, por nós. Então quando a mãe ela vivencia estresse na gestação, então, por exemplo, o útero ele se contrai, né, há uma contração e a criança entende ali que a mãe tá tendo um desconforto ali. E é claro, gente, que não é uma coisa racional, mas aquilo ali fica na memória. Então, cada pessoa tem uma história. Então, que essa história, ela vai sendo processada desde o início ali, né? Desde antes do início, porque antes desse filho antes do exame de sangue, confirmar ali a gestação, esse filho, ele já foi idealizado, né? Quando uma pessoa, ainda mais nós, mulheres, que tivemos essa criação, eu coloquei até um vídeo na internet, no Instagram aí, de uma cena na semana passada, na novela,
que uma personagem da novela lá, ela engravidou, e ela engravidou mais porque o marido queria engravidar do que ela queria engravidar, porque ela falou que engravidar era uma coisa que todo mundo tinha que passar, toda mulher tem que passar, então que não, como se não tivesse escolha. Então nós mulheres muitas vezes viemos de uma educação que a mulher nasceu para quê? Para cuidar, para ser a cuidadora, para ser a mãe. Então muitas pessoas pensam que não tem escolha, que elas vão precisar ser mãe, senão elas vão estar incompletas, né? E nesse imaginário, né, a partir dessa aprendizagem da nossa sociedade ainda, né, porque até, deixa eu dar um oi aqui pro pessoal aqui. Então, o que acontece? Nessa informação que a gente teve ao longo da nossa vida, faz com que a gente se sinta responsável a ter que atender às expectativas das outras pessoas, da sociedade. Então, quando a gente não tá namorando, as pessoas falam assim, mas quanto que vai namorar? Então, e quando tá namorando, fala, mas quanto que vai casar? Aí se fica noivo, mas quanto que vai casar? Aquela coisa assim. Então, e quando casa, fala, mas quando você vai ter filho? Vocês vão ter filho. Então, é uma cobrança, né? A nossa sociedade cobra o tempo todo, cobra. Então, a gente pensa que tem que caber na caixinha, né? A gente acredita que se a gente não fizer exatamente aquilo que tá determinado pra gente fazer, nós não vamos ser bons o suficientes e nós não vamos receber o amor das outras pessoas. Então a gente tem aí a figura do pai e da mãe idealizado, né? Porque a gente, quando é criança, a gente imagina muitas vezes que o nosso pai e a nossa mãe, eles são perfeitos, eles são os nossos, a gente fala do super-herói, né? A Mulher Maravilha, o super-homem, né? Então a gente idealiza o pai e a mãe. E aí, a gente também idealiza os filhos, né? Porque a gente já imagina, o filho nem nasceu ainda, né? Eu até brincava, assim, eu e meu marido, a gente brincava. Eu que brincava com meu marido, assim, poxa, assim, eu falando pra ele assim, porque como a maioria de vocês sabem, a gente já fez tratamento, mas a gente não engravidou, né? Não conseguiu engravidar. Mas eu falei assim, olha só, os espíritos, né, eles devem passar assim nas casas para ver quem que vai ser os pais, né? Aí quando chegam na nossa casa, aí eles olham, né, olharam assim e viu a gente conversando sobre que eu não queria, por exemplo, saber o sexo da criança e o meu marido queria. Então aquela coisa, você tá vendo? Eles olham, eles passam assim, aqui em casa, olha pra gente discutindo uma coisa que nem tem o filho ainda e a gente já tá discutindo, né? E olha só quanta coisa, como é que a gente fantasia, como é que a gente já tá no nosso imaginário o filho que a gente vai ter, quando que ele vai nascer, o que que ele vai gostar. Então esse filho, ele nasce muito antes dele ser concebido. Então quando essa expectativa ela não é alcançada, né? Esse filho não vem, ou esse filho vem de um jeito diferente daquele que a gente imaginou, isso vai gerar uma dor. E essa dor, ela vai precisar ser o quê? Ressignificada. Então, quando uma pessoa ela engravida, vai vir uma série de dores e de vivências relacionadas às outras experiências que ela já teve na vida. As experiências que a mãe teve, né, que o pai teve, que toda a família teve, tudo que faz parte da história daquela família. Então, por exemplo, se naquela família teve uma pessoa que morreu no parto, então o parto pode ser uma coisa que vai ter um impacto muito grande. Então, como é que vai ser vivenciado uma gestação de uma pessoa que ela teve perda gestacional? E como é que vai ser vivenciada uma gestação de uma pessoa que não teve perda gestacional, que engravidou de primeira? Então, assim, então cada pessoa, dentro da própria história que ela tem, vai ter uma vivência diferente. E isso vai refletir na forma como ela vai cuidar, na forma que ela vai se relacionar, né, com esse filho, com a vida, com as outras pessoas. E muitas vezes a gente quer colocar todo mundo no mesmo balaio. E aí é uma das coisas que faz a gente se julgar enquanto pais e se julgar enquanto filhos, tá? Nós só podemos dar para alguém algo que a gente tem. A gente não consegue dar para alguém algo que a gente não tem.
E muitas vezes o filho chega na vida do casal ou na vida da mulher ou do homem no momento que ele ou ela não está disponível emocionalmente por fatores externos de desemprego, de infidelidade, de qualquer coisa assim, ou até mesmo por uma doença, né? Se a pessoa está com depressão, ela vai ter dificuldade para poder exercer esse cuidado com o filho. Então, o que acontece? Se houve uma dificuldade nesse cuidado, né? Se essa pessoa estava doente, ela não estava em condições de cuidar, ou se essa mãe ou esse pai tinha um outro filho doente, esse pai, essa mãe vai se voltar para aquela criança que está doente, e aquela outra criança, que também é criança, vai ter um entendimento, né? Que vai ser dentro da lógica dela de criança. E esse significado que a gente pode atribuir àquela experiência é de que, por exemplo, a gente foi abandonado. Daí as nossas crenças, né, vão se desenvolvendo a partir dessas primeiras experiências. Então, nós vamos precisar, enquanto adultos, cuidar de quem? Da nossa criança, para que a gente possa cuidar das outras crianças, que são os filhos. Então, a gente muitas vezes, pega a régua e mede o outro por nós. Então, aí a gente começa a achar que a gente é imperfeito, né? Quando a gente fala, tem a decepção que o filho nasce ou com alguma deficiência, ou não é tão inteligente quanto a gente pensou, ou quanto bonito a gente pensou que seria, né? E aí, por quê? Porque isso mexe com quem? Com o ego, né? Isso mexe com o nosso ego. Então, porque quando como assim, como eu não fiz a coisa certa, ou eu errei, ou eu sou falho, né? Então, olha só, como é que mexe com o que a gente pensa sobre nós mesmos, e isso vai refletir em como a gente vai se relacionar, que permissão que a gente vai dar para a gente poder ir para a vida ou não. Porque se eu acho que eu não sou uma boa mãe, o que eu vou fazer? Como é que eu vou agir para poder me punir até por não me sentir mãe boa o suficiente? Então as mulheres se culpam porque elas estão, se o bebê não ganha peso, elas se culpam, se tem perda fetal, ela se culpa, o homem também, se ele tem algum problema, também ele se culpa, e isso vai afetar a relação do casal. Olha quanta coisa que acontece, quanta coisa que pode acontecer que vai prejudicar a relação do casal, que vai prejudicar o quanto que essas pessoas se sentem capazes, merecedoras, inclusive quando não acontece, né? Essa gestação, esse filho aí do jeito que se foi pensado, muitas vezes o casal ou a pessoa, ela se isola das outras pessoas porque ela se acha inadequada, e também por causa do medo desse julgamento que pode acontecer, né? E há um imaginário muito grande, um medo do que as pessoas vão pensar. Então, quando a gente fala aí desse mito dos pais e dos filhos perfeitos, a gente também tem uma ideia de que se cobra muito também, porque quando nós estamos como filhos, a gente olha para nossa mãe, olha para o nosso pai e fala assim, quando eu for pai ou quando eu for mãe, eu não vou fazer isso, eu vou fazer assim, assim. E aí, gente, na prática vem aquela decepção, né? Aquela decepção porque às vezes muitas coisas que a gente falou que não ia fazer, a gente acaba fazendo igualzinho, porque nós somos muito fiéis aos pais, né? Nós somos fiéis porque a gente quer pertencer, e mesmo sem consciência, às vezes a gente vai fazer coisas exatamente igualzinho eles, mesmo aquelas coisas que a gente não admirava no comportamento deles. E aí a gente vai ter que aceitar, né? Quanto mais consciência a gente tiver de que os pais, eles não precisam ser perfeitos, né? Então, nós, enquanto pais, não precisamos ser ser perfeitos para os nossos filhos, e os nossos filhos também não precisam ser perfeitos para que sejam amados por nós. E aí, quando a gente abre mão dessa perfeição, desse ideal de perfeição, aí a gente vai conseguir ter uma relação muito mais saudável com o filho, e a gente também vai conseguir autorizar e praticar o perdão e o auto-perdão, né?
É muito comum, por exemplo, o filho mais velho, ele ser muito mais exigido do que os demais. E aí existe uma coisa da comparação, né? Da comparação. Ah, mas na minha época não era assim. Então comparar, então a criança pode entender, por exemplo, que os pais gostam mais daquele que é mais novo, porque o mais velho apanhava e o mais novo não apanha. Então, o que acontece? Olha o entendimento que a gente tem, olha o entendimento que nós tivemos enquanto criança do que era um casamento, do que era um relacionamento, do que era ter filho, né? Ter filho era algo visto como bom na nossa família, ou ter filho era visto como algo pesado. Quando a gente tem famílias, por exemplo, em que os pais eles não se comunicavam. Então, como é que vão ser esses filhos? Esses filhos vão também ter dificuldade de se comunicar. Então, a gente vai precisar o quê? Se a gente agora é adulto, a gente vai ter que olhar para tudo isso que a gente entendeu que era normal, né? E às vezes o normal dentro da nossa família às vezes não é saudável, mas foi o que a gente aprendeu, a gente vai repetindo, né? Então, a gente vai ter que olhar para isso para a gente poder dar um outro lugar para aquele aprendizado, dar um lugar no nosso coração, pelos aprendizados que a gente teve e pela forma como a gente foi educado. E a gente também vai se autorizar, a gente pode se autorizar, criar os filhos de uma forma muito mais respeitosa, de forma que eles consigam desenvolver habilidades socioemocionais para poder ir para a vida de uma forma muito melhor, muito mais saudável, mais encorajadora, para que realmente seja possível esses filhos conseguirem fazer valer a pena essa vida que chegou a eles através de vocês pais, né? Dos pais, através dos pais. Tá certo? Então, o que acontece? Quando a gente recebe punição, então quando a gente pune o filho, ou quando nós éramos punidos quando a gente era criança, nós atribuímos um significado para aquilo. Então, se a gente foi punido, a gente pode achar que a gente não merecia, que foi injusto. Então, se a gente achou que era injusto, a gente vai dar um jeito de vingar, né? E aí, se a gente achou que estava certo, a gente vai poder desenvolver essa lógica à medida que a gente se torna adulto, de que realmente a gente merece ser castigado. Ou até mesmo a gente pode achar que normalizar, por exemplo, a violência. Então, se eu vim de uma família onde a violência era algo comum, era bater para apanhar, ou xingar, ou humilhar, eu posso simplesmente ir repetindo. E aí, como é que a gente vai se tornar pais mais saudáveis do que aqueles que a gente tiveram? Quando a gente se permite o quê? Aprender, tá? Aprender a ser pais. Como é que a gente aprende? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, quando nasce um filho, não nasce um pai e uma mãe assim do nada, não. É um processo. Então, aos poucos, esses pais vão convivendo e eles vão aprendendo com essa criança também, que é uma pessoa estrangeira, é como se fosse um estrangeiro. Então, aquele pai e aquela mãe não é mais a mesma pessoa depois que chega um filho. Então, essa família precisa se reorganizar para poder receber essa criança aí que chega. Então, todo mundo ali vai estar se conhecendo, né? E aí, nesse conhecer, né? Conhecendo ali, que vai entender quem que é um, quem que é outro. Então, é um aprendizado. Então, a família ela é construída a partir do quê? Da relação, né? E esse filho que foi desejado, esse filho que foi idealizado, ele muitas vezes não vai nascer com o cabelo que a gente gostaria de que ele viesse, a pele, ou às vezes ele vai vir com uma dificuldade de aprendizagem, ou algum problema físico, ou um problema mental. Então, assim, olha quantas coisas, né? E além disso, há casos em que o filho ele vai
se revelar diferente da expectativa da família, justamente na adolescência, que é quando há aquele processo da identidade, né? Que a pessoa vai construindo quem que realmente ela é. Então, o que acontece? Quando uma pessoa se descobre homossexual, ou bissexual, ou transgênero, né? Que é quando a pessoa nasce num corpo, mas ela não se identifica com aquele corpo. Então, é um processo tanto desafiador para quem está vivendo, quanto para a família. Porque aquela família, ela estava acostumada com aquela outra pessoa, né? No caso, por exemplo, quando a pessoa é transgênero, né? Então a pessoa ela estava acostumada lá a ser, a família estava acostumada a chamá-la como uma menina, né? O corpo de menina, né? E a mente de menina, e de repente tem que se depara, né? Com uma pessoa que é diferente daquela que ela conheceu, de que ela engravidou, de que ela fez planos. Então, aquela menina, né? Aquela menina, às vezes, ela vai não se identificar com aquele corpo dela, e ela vai ter ela vai se identificar como homem. E aí é todo um processo que precisa ser vivenciado de luto. De luto de quem? Daquele filho ou daquela filha que foi idealizada, né? E aí não é só nos casos em relação à sexualidade, não. É também nos casos quando você, enquanto pai, enquanto mãe, fez todo um investimento, desde quando soube que estava grávida ou grávido, fez um investimento, fez lá uma aplicação para poder fazer o filho fazer a faculdade de medicina, ou para fazer intercâmbio no exterior, ou para montar um negócio. Então, assim, tudo isso são lutos que muitas vezes os pais vão precisar fazer, porque esse filho sonhado, ele vai ser muito diferente, ou às vezes um pouco diferente daquilo que se idealizou. Então a gente vai precisar fazer esses lutos daquele filho que a gente imaginou que teria. E a gente também vai precisar fazer o luto daquilo que eu achei que seria enquanto pai, enquanto mãe, né? Essa mãe perfeita, que vai dar conta de deixar a casa impecável, que vai dar conta do filho nunca deixar de fazer um dever na escola ou de tirar uma nota baixa, né? Então, olha quantas coisas que a gente vai ter que ressignificar, né? Os homens também sofrem nesse processo porque eles também têm as próprias dores, eles também escutaram, viram a mãe sofrer ou o pai sofrer, e isso vai gerar um impacto também na forma como esse pai vai se relacionar com essa criança, nesse relacionamento e assim por diante. Então, nessa questão da cobrança, né, nessa expectativa de atender às exigências das outras pessoas, dos pais, da sociedade, a gente às vezes vai pegar pesado aí na educação dos filhos e vai querer aplicar aquela mesma firmeza, aquela mesma rigidez de lá de antigamente, de quando achava-se que quando você bate é a melhor forma de você ensinar seu filho a ter responsabilidade. E hoje a gente sabe que quando você bate, você está ensinando o quê? Que quem ama bate. Então, não é algo que é saudável para a gente poder ter relacionamentos saudáveis aí, tá? E nem comparar, né? Então, a comparação, ela não vai ajudar em nenhum momento a gente poder se tornar mais saudável. E nesse mito aí, dessa questão dos pais e dos filhos perfeitos, a gente também tem essa ideia de como que a gente seria pai, né? Então, muitas vezes a gente vai imaginar que a gente vai ser pai e mãe biológicos, né? E muitas vezes, né, a gente tem aí de 15% a 20% aí dos casais enfrentando dificuldade para engravidar. Então, olha só o mito do pai perfeito.
Se eu tinha no meu imaginário de que eu engravidaria naturalmente quando eu bem desejasse, e isso não acontece, e muitas vezes vai ser necessário fazer um tratamento para poder engravidar, ou por fator masculino, ou por fator feminino, ou por fator de ambos os casos, né? Fator misto. E há casos, como no meu caso, há um diagnóstico, por exemplo, de menopausa precoce, também, então a menopausa precoce, então, é uma dificuldade de engravidar, porque já existe uma baixa reserva de óvulo e esses óvulos não são saudáveis o suficiente para serem fecundados e gerar aí um embrião saudável aí e um filho aí no colo, né? Com baixa chance aí de ter um filho no colo. Então, em função dos óvulos, né? As mulheres nascem com uma quantidade de óvulos e esses óvulos vão envelhecendo. Quanto mais velha a mulher, mais chance desses óvulos não estarem adequados ou acabar mesmo e não ter como gerar um filho. Então, muitas mulheres vão ter dificuldade por diferentes razões para poder ter esse filho com o próprio material genético. E aí é necessário, por exemplo, fazer um tratamento e utilizar óvulos de uma outra mulher, uma mulher mais jovem, uma mulher saudável, para poder vivenciar essa experiência de gestar, né? Todo o processo, né? De gestar, de engravidar, de passar por todo o processo. Então, uma pessoa que ela sonhou em ter um filho biológico e ela vai ter que vivenciar o luto, né? Desse pai e mãe perfeito, que seria, por exemplo, com o próprio material genético. E dentro disso a gente tem uma série de fantasias que vão acontecer na nossa mente, que vai impactar aí nesse filho perfeito, porque existe uma ideia de que o filho, por exemplo, se eu estudo muito, que o filho também vai estudar muito, e não necessariamente isso vai acontecer. Da mesma forma, quando um filho ele é proveniente de uma doação de gametas, né, seja masculino ou feminino, não necessariamente ele não vai ter alguma característica ou vai gostar de alguma coisa que os pais biológicos gostam, né? Ou fazem, porque a gente também aprende, né? Muito com o quê? Com o convívio com as outras pessoas. Então, existe uma coisa que chama epigenética, que é justamente essa possibilidade, essa coisa que a gente não é só a parte genética, a gente transmite muito mais coisas além desse material genético. Mas se a gente fica agarrado de que a gente só tem coisas, a parte genética para poder dar para o filho, a gente está perdendo a oportunidade de oferecer uma série de outras coisas que vão gerar muito mais conexão. Prova disso que a gente tem várias pessoas que são pais, né? Porque todo filho precisa ser o quê? Adotado. Independente do filho ser adotado, porque o pai biológico e a mãe biológica tiveram e não tinham condição, né? Por alguma razão, esse filho foi para adoção, né? Ou porque esse filho foi por ovorecepção, né? Ou por doação, um homem doou esperma para o outro que não tinha, para poder ter o filho, né? Desejado aí, passar pelo processo aí gestacional, né? E também a gente vai precisar então entender o que a gente entendeu que é ser pai e o que é ser mãe, né? Por quê? Porque se eu penso que ser pai e ser mãe é só se tiver o meu material genético, eu vou precisar o quê? Ressignificar, olha só, esse mito de perfeição. Porque muitas vezes a gente vai acreditar, e eu gosto muito de dar esse exemplo, assim, que, por exemplo, quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, o nosso pai, a nossa mãe, às vezes não faz o que a gente quer, a gente fala assim, eu não pedi pra nascer, eu te odeio, eu não queria que você fosse minha mãe ou meu pai. Então, isso, pra quem é pai biológico, mãe biológica, já soa assim, já pode doer, né? Já pode doer. Agora imagina para um casal, né? Para alguém que passou por esse processo aí de receber
o material genético de uma outra mulher ou de um outro homem, e esse filho pega e fala, né, que você não é meu pai, você não é minha mãe. Isso também acontece também nos casos em que hoje em dia, né, a gente tem muitos casais aí que estão aí numa segunda relação, e essa família, então, é uma família em que já vem com o filho, né, cada um tem um filho. Então, esse filho que vem de fora também vai precisar ser adotado, né? Os enteados, as enteadas, porque a todos pertence. É muito importante a gente ter esse conhecimento, porque isso também vai ser fundamental aí para a gente poder ter um entendimento aí da família, né? Que quanto mais a gente consegue olhar para a família e ver que todos pertencem, mais a gente vai estar dando autorização para a vida ser mais leve, mais saudável, apesar de ter ocorrido em vários momentos aí uma série de dores aí dentro da nossa família. Então, a gente precisa pensar no porquê, por qual motivo a gente quer ter um filho, né? Quando a gente fala dessa questão desse mito de ser pai perfeito, mãe perfeita, a gente precisa pensar nisso. Para que eu quero um filho? Eu quero um filho porque o meu marido quer, ou porque a minha mãe quer, para dar de presente para minha mãe, porque minha mãe quer ser vó, ou porque meu pai quer ser vô, ou porque meu marido quer ser pai, mas eu não quero, e eu vou ter só para agradar o outro. Para que eu quero esse filho, né? Esse filho, a gente deveria ter filhos para quê? Para preparar esse filho para a vida, para que ele possa voar, para que ele possa alçar grandes voos, para que ele possa ter uma vida digna e além do que nós enquanto pais fomos. E a gente também pode ter filho para quê? Para preencher um vazio. Esse vazio coloca o filho num lugar que não é um lugar saudável, porque esse filho ele fica desautorizado para ir para a vida. E aí então a gente precisa pensar que como é que os nossos pais, né? Como é que vocês, enquanto filhos, como é que era a relação de vocês com os pais de vocês, né? Vocês viam que eles realmente estavam preparando vocês para poder ter a vida de vocês? Ou vocês sentiam que vocês tinham que ficar, né? Eu tenho que ficar cuidando da minha mãe, eu tenho que ficar com meu pai, ou com a minha mãe, ou com os dois, porque afinal de contas eles fizeram muito sacrifício para eu poder estar aqui hoje, né? Então, dependendo por qual motivo uma pessoa tem filho, então aqui eu peço para vocês refletirem sobre isso, sobre esse mito da perfeição, né, dos pais perfeitos. Eu posso simplesmente ter um filho para poder, por exemplo, preencher as minhas necessidades. E essas necessidades elas podem ser tanto individuais, tá? Quanto em relação às minhas necessidades enquanto casal. Por exemplo, eu posso querer ter um filho para ficar no lugar daquele homem ou daquela mulher perfeita, né? Que eu não tive ali, às vezes, na parceria. Então, eu posso ter um filho e ser esse filho o rei, né? Assim, a quem vai ocupar esse lugar do marido. Então, o filho entra num lugar ali para tampar um buraco, para ocupar um lugar que o pai, né? Que no caso o pai dessa criança perde esse lugar. Para quê? Para ficar no lugar do filho. Então, a mãe, né, muitas vezes, vai colocar esse filho nesse lugar, né? Para quê? Para substituir esse marido que não é perfeito. Então, eu crio o filho perfeito, né? Crio o filho perfeito para ficar no lugar de quem? Do marido que não é perfeito. E aí, eu corto a asinha do meu filho para ele não voar, porque afinal de contas, ele precisa ficar onde? Comigo. E aí, quando um pai, uma mãe fala, por exemplo, você é o amor da minha vida, você é tudo pra mim, né? É muito pesado para um filho escutar isso, tá? É muito importante que os pais amem os filhos, mas amar significa preparar eles para a vida e liberar eles para a vida. Porque quando nós, enquanto pais, a gente fala, ai, mas foi tão difícil te ter,
Nossa, você não sabe quantas injeções, né? Por exemplo, no caso, imagina que eu venha engravidar. Você não sabe quantas injeções eu tive que tomar, quanto que eu tive que passar, quanto que a gente gastou, dava para comprar não sei quantos carros, ou dava para comprar não sei quanto. Olha só, quando a gente pega e joga um peso pro filho, esse filho fica em dívida e vai tentar pagar de alguma forma tudo que a gente passou de sacrifício para ele, né? Para os pais, devolver para os pais. Quando isso acontece, o que acontece? A gente desautoriza, tá, o filho de viver a própria vida e ele vai tentar pagar para os pais, né? Pagar para a gente aquilo que ele recebeu. Só que é como se fosse a dívida externa, gente. A dívida não se paga. Tudo que os nossos pais fizeram por nós, nós nunca, 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 nunca vamos pagar, mesmo que a gente entre nessa dinâmica que não é saudável de ficar ali grudado neles para honrar eles. A gente não honra o pai e a mãe quando a gente fica grudado neles. A gente honra o pai e a mãe quando a gente vai para a vida, faz escolhas saudáveis, responsáveis, né? E a gente consegue, através de todo o aprendizado, de tudo que a gente viveu, de bom e de ruim, né? A gente consiga fazer algo mais saudável para que sobre amor a ponto da gente poder transbordar de amor e passar isso para as próximas gerações através de quê? Dos filhos. Então a gente honra os pais e a gente devolve para a vida para frente, né? Quando a gente pega e trata os filhos, encoraja os filhos para que eles possam criar as próprias, descubra-se, poxa, eu tenho asa, eu tenho mão, olha só, eu posso trabalhar, é tão bom, eu posso trabalhar, eu posso estar aqui falando com vocês e quando eu tô aqui trabalhando, eu tô honrando tudo que meus pais fizeram por mim e fazem até hoje, porque eu sou metade da minha mãe e metade do meu pai, né? Então vocês também são, né? Vocês são metade do pai e metade da mãe. E se a gente não, por alguma razão, a gente não aceita esses pais que a gente teve, se a gente pega e fica, culpa do meu pai, culpa da minha mãe, a gente cai num erro de julgar. E a gente esquece que esse pai e essa mãe também teve faltas ao longo da vida deles, porque para os pais deles também faltaram, e para os bisavós, e assim por diante. Há dores que aconteceram dentro da nossa família que a gente nunca nem vai imaginar que aconteceu. E que de alguma forma vai ter um reflexo na forma como a gente vivencia hoje a nossa vida, na forma como a gente se relaciona. E a gente precisa tomar bastante cuidado com isso, porque o que a criança ela aprende primeiramente através de quê? Do exemplo. Então, se nós, enquanto pais, a gente pega e bate a porta quando a gente está com raiva, a gente está ensinando que quando eu estou com raiva eu posso bater a porta. E ao longo da vida a gente vai levar esse aprendizado aí. Então as crianças elas são ótimas observadoras, mas elas são péssimas intérpretes. Então elas vão ter um entendimento, uma compreensão. E essa compreensão, se ela for inadequada, ela vai gerar o quê? Uma repetição. E nisso ela também vai repetir as coisas ruins que a gente faz. E daí a importância de estudar para educar. Porque quando a gente estuda para educar, a gente consegue oferecer muito mais para os filhos do que o que a gente recebeu. E honrar também tudo que a gente recebeu, porque afinal de contas a gente recebeu aquilo que foi possível para o nosso pai e para nossa mãe. Então, quando a gente se permite olhar, por exemplo, para a história do nosso pai e da nossa mãe, e a gente entende que a mãe estava doente ou estava com depressão, ou o pai também estava vivenciando o alcoolismo, né? Mesmo que ele tenha parado depois, mas tem o alcoolismo na história da família, então ele estava indisponível, né? A questão do alcoolismo, a pessoa, qualquer droga, né? Assim, sexo exagerado, jogos de azar, pornografia, são várias formas de quê? De desviar a atenção, né, de algo que gera dor.
a bebida, o próprio alcoolismo, né? A bebida, né? O que seria, por exemplo, o beber, né? A pessoa beber, a pessoa que ela bebe, né? Ela vai beber para quê? Ela bebe para poder quando ela bebe em excesso, né, gente? Eu tô falando do alcoolista. Então, quando a pessoa bebe em excesso, ela volta a ser o quê? Um bebê. Então, há uma carência ali por trás daquele comportamento que a gente não compreende e que diz muito dessas relações familiares, né? E ela volta a ser bebê, ela volta a ser o quê? Criança, ela precisa de ser cuidada. E uma pessoa que ela tá no modo criança, ela não consegue ter responsabilidade para lidar com os desafios da vida. Então, se a gente vivenciou na nossa família pais, avós, né, que tiveram problemas com jogos, que perdeu herança, perdeu tudo, jogou o dinheiro a família na sarjeta, pessoas com problema de compulsão por comida, compulsão por compra, compulsão por sexo. Há uma série de dinâmicas aí que pode ter existido na família que vai refletir, né, que refletiu na forma como a gente experienciou e entendeu o que era ser mãe, o que era ser pai, o que era ser mulher, né? Como é que a gente vivenciou essa questão, por exemplo, da menstruação? Menstruar era algo que é festivo, ai que bom, menstruou, agora já é uma mocinha, ou simplesmente menstruou e aí ganhou um absorvente, agora você tem que usar esse aqui, cuidado que você pode engravidar, né? Então, como é que a gente recebeu as informações que a gente recebeu? E se a gente recebeu desse jeito, como eu falei aqui para vocês, é porque aquela pessoa que transmitiu aquela informação foi o jeito que ela conseguiu, né? Então ninguém, quando a gente cai na questão da comparação, por exemplo, quando a gente se compara, a mulher é muito de comparar também, compara o corpo, compara o tamanho da barriga, compara, as pessoas comparam também, né? A gente aprendeu a comparar lá na infância, né? Os nossos pais também, então se você é pai, é mãe, não compara não. A pior coisa que a gente pode fazer é ficar comparando as pessoas. A gente compara com a gente mesmo, né? O que eu sabia antes, o que eu sei agora, eu posso me comparar, porque aí eu tenho uma referência, poxa, eu tô evoluindo, ou eu tô no mesmo lugar, né? Mas a gente tem essa ideia, assim, de que precisa estar pronto, de que precisa estar perfeito para começar. E aí, é esse mito aí, né? Por que a gente acha isso, né? Que tem que ser perfeito, que os filhos têm que ser perfeitos. O que as pessoas vão falar da gente se a gente não for perfeita? Gente, ninguém é perfeito, porque primeiro a gente está aqui para evoluir. Então, se a gente fosse perfeita, a gente estaria em outro lugar, menos aqui. Tá? E outra coisa, nem Jesus agradou todo mundo. E por que a gente acha que enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filho, a gente vai dar conta de agradar todo mundo? E tem uma outra coisa, mesmo que a gente tenha a melhor intenção, às vezes não vai ser o suficiente para aquela outra pessoa entender. Por quê? Porque cada um vai estar numa fase de desenvolvimento, sabe? É como se a gente tivesse todo mundo assim, numa sala de aula, né? Vamos pensar aqui no planeta Terra e que esse planeta aqui é uma grande sala de aula, que cada um está numa série diferente, tá? Tem uma idade diferente, está numa série diferente. E a gente está aqui para aprender uns com os outros. Se a gente já soubesse, a gente não estaria aqui. Então, se a gente está aqui para aprender. E quando a gente se coloca nesse lugar de aprendiz, tanto enquanto pais quanto enquanto filhos, a gente vai conseguir aceitar primeiramente a nossa vulnerabilidade, né? O que seria aceitar a nossa vulnerabilidade? Aceitar que a gente não é perfeito, que a gente não é perfeita, aceitar que eu não vou acertar sempre, aceitar que mesmo eu achando que eu estava protegendo meu filho, fazendo o dever por ele, ainda assim não era o suficiente para poder encorajar ele, para que ele aprenda a ser responsável. Então nós vamos ter que ressignificar, aprender tudo isso. Aceitar que não é porque o meu filho foi reprovado que eu sou um mau pai ou uma má mãe. Aceitar que mesmo criando o filho, ensinando tudo, pode ser sim que ele erre. Porque errar, gente, os erros fazem parte da vida. Os erros são grandes oportunidades de aprendizado. Quando a gente tem uma experiência desafiadora, né? Então, por exemplo, o medo, né? Vamos pensar assim no medo. Se a gente aprendeu, né?
quando a gente era criança, que é muito fraco quem sente medo, a gente vai e fala assim, vai reproduzir isso, e o medo vai fazer o quê? A gente vai paralisar, é como se fossem correntes. Agora, se a gente entende que sentir medo é normal, o medo, inclusive, é uma emoção que nos protege, é ela que faz eu olhar para o lado antes de atravessar a rua e não ser atropelado, ou é ela que faz eu não dirigir se eu bebi, porque eu posso colocar em risco a minha vida e colocar em risco a vida das outras pessoas. E também é uma forma da gente olhar e ver que que eu estou educando também o meu filho de uma forma responsável quando eu não dirijo se eu bebi. Olha só como é que a gente educa, né? Então, com tudo isso a gente aprende, são ensinamentos. Então, se a gente pega por exemplo, quando o filho está sentindo medo e a gente valida esse medo na criança, a gente está ensinando para ela o quê? Que tá tudo bem ela ter medo. Agora, se a gente fala assim, que parecendo mulherzinha, seu fracote, então a gente está o quê? Tirando a coragem daquela pessoa para que ela possa se permitir tentar. E a coisa mais corajosa que a gente pode fazer, gente, é tentar e dar permissão para que os nossos filhos tentem fazer as coisas que são saudáveis, as coisas que não prejudicam as outras pessoas, as coisas que têm valor para eles. Então, se é importante, se aquilo ali faz parte de um sonho, que a gente consiga encorajar os filhos, mas antes da gente poder encorajar os filhos, a gente precisa primeiro se encorajar. E se encorajar é também aceitar as nossas vulnerabilidades, aceitar que mesmo querendo ser a mãe perfeita, eu não vou ser a mãe perfeita, então não vai dar para deixar a casa impecável. Não, eu não sou uma mãe perfeita quando eu quero super proteger o meu filho, porque se eu super protejo o meu filho, ele vai ficar tão vulnerável e uma hora eu vou partir ou não vou poder estar presente o tempo todo com ele, e aí ele não vai desenvolver habilidades de vida, e aí sim vai gerar toda uma tristeza, porque vai chegar um momento que você não vai dar conta de poder carregar esse filho e resolver todos os problemas para ele. E aí ele não vai o quê? Fortalecer o quê? As asinhas dele para ele poder utilizar as próprias asinhas, as próprias mãos, os próprios recursos mentais, físicos, para poder o quê? Aprender com a vida. Então, é claro que a criança ela vai demorar mais tempo para poder aprender do que o adulto, só que às vezes a gente cai de novo na comparação e para resolver rapidinho a gente mesmo pega e faz para a criança. E quando a gente pega, faz coisas para ela, coisas que ela poderia fazer, mas que ela ia demorar um pouco mais que a gente ou muito mais que a gente para poder fazer, a gente simplesmente tira dela a oportunidade dela poder se sentir o quê? Capaz. Para a gente poder desenvolver habilidades de vida, a gente precisa de conhecimento, a gente precisa de habilidade e a gente precisa de quê? De atitude. Como é que eu adquiro conhecimento? Eu adquiro conhecimento quando eu assisto uma live, né? Que a gente está trazendo aqui ensinamentos para a gente poder potencializar aí a nossa autoestima, melhorar, aumentar o nosso autoconhecimento para a gente poder ter permissão para fazer as nossas escolhas de forma saudável, né? A gente aprende lendo, a gente aprende vendo, a gente aprende, né, quando outra pessoa se comporta, como é que ela lida com o problema, né? Então, se eu pego e me desespero diante de um problema, eu estou ensinando para o filho que é desesperador ter um problema. Agora, se eu consigo reconhecer que eu tô com medo, por exemplo, a mamãe tá preocupada com o negócio lá no trabalho dela, mas a mamãe vai resolver, a mamãe tá tentando achar solução, mamãe pode ficar tranquilo, não é com você. Então, quando a gente pega e tem essa consciência, a gente vai se permitir até falar pro filho que tá com medo, né? Se permitir falar com o filho que tá com raiva, né? Por quê? Porque toda emoção é válida, mas nem todo comportamento é válido. Então, quando a gente aceita a nossa vulnerabilidade, a gente também vai ficar mais tolerante para entender que
os filhos também não são perfeitos, que não é porque o filho teve uma atitude de não estudar para a prova, de esconder, de falsificar sua assinatura, por exemplo, que ele ou que ele não vai ser responsável o resto da vida. Não, a gente precisa lembrar que a gente já foi criança um dia, a gente já foi adolescente um dia e que a gente precisou o quê? Aprender também com as nossas experiências. Então, às vezes os pais não querem que os filhos sintam dor. Então, diante dessa necessidade de salvar o filho, de proteger ou de fazer o filho dar certo, vai pesar na mão e vai manter uma firmeza muito dura a ponto desse medo tá presente até hoje na vida adulta, na forma da pessoa ter dificuldade de tentar, se ela pensa que ela pode fracassar, dela não se sentir boa o suficiente. Agora, se ao longo da vida a gente ajuda os filhos, ou a gente foi encorajado a desenvolver habilidades de vida, que seria a habilidade que eu falei, né, dentro das competências, né, que envolvem então conhecimento, habilidade. Como é que eu ganho habilidade? Fazendo. Então, como é que eu vou aprender a cozinhar? Cozinhando. Como é que eu vou aprender a falar? Falando. Como é que eu vou aprender escrever? Escrevendo. Então, como é que eu vou aprender a arrumar meu guarda-roupa? Arrumando. Só que a gente entendeu, a gente aprendeu que o amor materno é tão grande, né? Que a gente precisa fazer tudo, né? Uma boa mãe é aquela que faz tudo. Não, uma boa mãe é uma mãe que ela autoriza o filho a ir para a vida, autoriza o filho a desenvolver habilidades para que ele tenha condições de fazer escolhas respeitosas. Então, quando a gente autoriza o filho a ir para a vida, isso sim é ser uma boa mãe, é ser um bom pai. Agora, quando a gente faz o filho se sentir culpado, deixa ele naquele lugar lá, por exemplo, nos casos de separação, é uma das coisas que também desse mito dos pais perfeitos, os pais se sentirem muitas vezes culpados de terem que permanecer numa relação por causa dos filhos, mesmo que essa relação não seja saudável. Então, muitas vezes os pais falam, eu fiquei casado com a sua mãe, eu fiquei casado com seu pai por causa de vocês. Ou seja, olha só o peso que é falado para os filhos quando se coloca a responsabilidade neles pela vida. Então, se você deu a sua vida para mim, agora eu tenho que dar minha vida para você. E olha só o peso disso na vida do filho. O filho, ele pode até casar, ou a filha pode até casar, mas o coração vai ser da mamãe ou o coração vai ser do papai. E isso também é muito prejudicial e a gente precisa prestar atenção nisso para não colocar o filho no meio do tiroteio nos casos de divórcio, porque isso também afeta a autoestima, né? Quando a gente acha que a gente falhou enquanto pais, quando o relacionamento não dá certo. E aí a gente pega e se sente culpado, se pune, porque a gente às vezes acha que vai ter que dar tudo pro filho para poder, por exemplo, compensar o filho, porque a gente se culpa por não ter conseguido manter aquele relacionamento, manter aquela família que foi idealizada. Então não é só sobre desconstruir esse pai idealizado, essa mãe idealizada, esse filho idealizado e essa filha idealizado. E sim, a gente se autorizar e ver que todo mundo vai dar aquilo que pode. E às vezes a coisa mais honesta que um casal pode fazer quando eles não conseguem mais ter uma relação amorosa é realmente se separar. Porque é muito melhor para os filhos conviverem com os pais se respeitando do que conviver com os pais se maltratando, um falando mal do outro, tá? Então, o que acontece? Essa coisa de ser perfeito, ser pai, ser mãe perfeito, não é ficar numa relação mesmo que ela não seja saudável. É sim pensar que acima de tudo precisa ter o respeito por si mesmo, pela outra pessoa e também pelo filho. E a gente não respeita o filho quando a gente faz tudo por ele, porque quando a gente faz tudo por ele, a gente está falando
ensinando algo que não é verdade, porque na vida ele vai ter que aprender a lidar com o não, na vida ele vai ter que aprender que as coisas não vão acontecer na hora certa. E quando a gente, por exemplo, coloca o filho na escola, né, muitos pais se sentem também muito culpados quando tem que trabalhar, principalmente as mulheres que aprenderam que tem que ficar, né? Tem que ficar ali cuidando dos filhos ali que não podem falhar de jeito nenhum nessa maternagem. Então, muitas mulheres se sentem culpadas quando elas têm que trabalhar e precisam deixar o filho ou na creche ou no cuidado com outra pessoa, né? Sob cuidados de outra pessoa. E as pesquisas indicam o seguinte, que aquelas crianças que estudam, né? Aquelas crianças que vão para a creche, elas vão conseguir ter um desenvolvimento de habilidades e menos dependência do que aquelas crianças que foram cuidadas, tiveram 100% ali, o cuidado ali dos pais ali, os pais disponíveis o tempo todo. Por quê, gente? Porque pai e mãe também é gente, né? Quando eu falo assim, gente, que pai e mãe também é gente, é que pai e mãe também tem dor de barriga, pai e mãe também sofre, pai e mãe também tem medo, pai e mãe também tem raiva, pai e mãe também sente dor. Então pai e mãe também tem hora que acha que é ótimo ter filho, tem hora que não acha que é ótimo, porque realmente também é desafiador, é pesado. Então, a gente humaniza. Então, quando a gente tem esse mito de ser pai ou mãe perfeita, também existe, por exemplo, uma fantasia de que quando a pessoa tem dificuldade para engravidar e ela consegue um milagre de engravidar, ela não pode falar não para esse filho de jeito nenhum. Ela não pode reclamar porque ela tá vomitando, ela não pode reclamar porque ela tá engordando, ela não pode reclamar porque ela não tá dormindo, ela não pode reclamar de nada. E isso é enganoso, gente. Isso aí é mito. Porque eu posso estar feliz porque tô grávida e posso não estar feliz porque o corpo tá desconfortável, não tá dando para dormir, tô passando muito mal, né? Então, isso é desfazer, isso é soltar essa exigência que é muito do imaginário nosso, de que a gente vai dar conta de tudo, de que a gente tem que ser perfeito, até porque mesmo, eu não lembro, mas tem um autor que fala assim, eu não lembro o nome do autor, mas tem um autor que fala assim, que a vida, ela não dá férias para um pai e para uma mãe quando os filhos chegam, tá? Acontece tudo ao mesmo tempo, ela continua passando por uma série de dores, uma série de desafios, os homens também, né? Então, olha só quantos desafios que é preciso enfrentar para a gente poder se apropriar da nossa própria vida e para a gente poder cuidar. Essa mãe que trabalha fora, essa mãe que pode trabalhar em casa, mas ela presta serviço para fora, ela tem uma outra coisa que ela faça, que ela também se cuida, ela também está ensinando autocuidado para o filho. E isso é importante, né? É muito importante os pais saberem que não é dando tudo para os filhos, não estabelecendo limite, né? Pagando todas as contas dos filhos, que vai permitir que esse filho amadureça. Muito pelo contrário, à medida que o filho cresce, é importante que esses filhos sintam necessidade de ir buscar a própria vida, né? Por quê? Porque senão eles vão ficar ali dependentes e não vão fortalecer as asinhas deles, não vão ter o quê? Atitude, que dentro da competência, o A seria de atitude. Então, para a gente poder falar que a gente é competente em qualquer coisa que seja, a gente precisa do conhecimento, que é saber, a gente precisa da habilidade, que é fazer várias vezes, né? E a gente precisa de ter atitude, que é pegar para fazer. Então, por exemplo, a gente só aprende a dirigir dirigindo, não é? Então eu preciso primeiro ter o conhecimento, pegar, treinar para poder ficar habilidoso ou habilidosa e ter atitude, pegar para fazer, porque senão eu não tenho como ficar habilidosa se eu não fizer isso, né? Então ela precisa disso aí para poder ir para a vida. E a gente precisa ter um cuidado também muito grande nas coisas que a gente fala para as crianças e nas coisas que a gente também já escutou, tá? E aí, por exemplo, sabe aquelas falas que a gente às vezes acha que as pessoas às vezes fazem
falam, achando que é brincadeira, mas que a nossa criança, ela vai atribuir um significado ali, isso aí vai ter um impacto na autoestima. Por exemplo, a lemoa da banha, né? Chamar uma criança, essa menina aqui é uma alemanha da banha. O boi pisou no nariz, né? Falar com a criança que o boi pisou no nariz, ela cresce e tem crianças, por exemplo, que colocam o quê? Um pregador no nariz. Por quê? Porque ela... Se o pai ou a mãe falou que o boi pisou no nariz, quer dizer que o nariz dela é feio, né? Ela entende que o nariz dela é feio. Então, o que eu vou fazer para que o meu nariz seja bom? Se o meu cabelo é crespo e o meu cabelo é ruim, né? Eu aprendi que o meu cabelo é ruim, né? Olha só a importância, gente. Cabelo crespo não é cabelo ruim, é cabelo crespo, é um tipo de cabelo, né? Então, mas se eu aprendi que cabelo crespo é ruim, eu posso não me achar bonita porque meu cabelo é crespo, né? Então, olha quantas coisas que a gente vai aprender, que a gente vai atribuir um significado e como que isso vai refletir em como eu me vejo, em como as pessoas me veem, como que eu penso que as pessoas e que o mundo me vê. Boca de gamela, olha só, a expressão boca de gamela. O que é uma boca de gamela? Boca de gamela é quando a pessoa tem boca grande. Então, olha só, o que é gamela? Gamela é uma vasilha, até fui pesquisar o que era gamela. A gamela é uma vasilha para dar de comer aos porcos, é uma vasilha que tem a boca larga, assim, ó, larga. Então, se a criança aprendeu que ela tem uma boca larga, quer dizer que ela não é bonita o suficiente. E aí, como é que a gente às vezes não gosta do nosso corpo, né? Como é que a gente não gosta do nosso cabelo, não gosta da nossa aparência? Como é que a gente não se permite viver uma intimidade mesmo quando a gente tem uma independência econômica e muitas vezes a gente não tem essa liberdade para poder se permitir fazer as próprias escolhas. Por quê? Porque a gente está aprisionado lá na nossa criança, né? A nossa criança está presa lá naquilo que ela aprendeu e ela precisa de um outro ensinamento que quem vai ensinar, gente? Quem que vai ensinar para ela outra coisa? Nós, hoje, adultos, que vamos ter que olhar para o que a nossa criança aprendeu, por que a nossa criança escutou, né? Se a gente escutou, por exemplo, a nossa mãe, que bonito é gente magra, o que eu não vou fazer, muitas vezes, para poder manter esse padrão? E da mesma forma, né, as pessoas que sofreram violência, foram abusadas e sofreram abusos, né, físicos ou emocionais, elas vão ter muitas vezes dificuldade para estabelecer relacionamentos saudáveis e elas vão muitas vezes alimentar essa dinâmica que elas aprenderam, ou sendo abusada ou abusando de alguém. Então, se vocês tiveram pais abusadores, o que vocês aprenderam? Aprenderam o quê? A manipular. A manipular para poder ter essa atenção e esse amor. E até hoje muitos pais fazem esse jogo, né? Usam máscaras para poder controlar o filho ou a filha, né? Para que eles não se sintam soltos e livres para poder fazer as próprias escolhas. Então, é como se o filho não tivesse autorização para poder sair da gaiola de ouro, né? Que gaiola de ouro é essa? É a gaiola da família, né? Então, muitos até, em função desse aprisionamento, eles acostumam com aquilo ali e, na pior das hipóteses, até esperam os pais morrerem para poder se apropriar da parte da herança que lhes cabe e muitas vezes, mesmo com a herança, eles não se sentem livres para poder ter um relacionamento saudável com alguém e às vezes nem sabem mesmo fazer isso, né? Então, isso até como uma forma de quê? De repetir e de refletir, de ser fiel àquilo ali que foi aprendido, né? Então, o que acontece? Abrir mão da própria vida não é uma forma saudável da gente poder honrar os nossos pais. E se por alguma razão aconteceu alguma dessas coisas que eu falei para vocês, que fez com que vocês achassem que vocês precisavam ser de um jeito X para poder receber o amor dos filhos ou o amor dos pais,
tá na hora de ressignificar toda essa aprendizagem, né? Para a gente poder ter uma vida mais respeitosa, mais digna e poder viver o que eu falei no início da live, que é viver o presente, né? Como um verdadeiro presente. Vocês sabiam, gente, que o presente é o melhor presente que a gente tem? Porque é nesse momento que a gente vai poder agir, fazer algo para poder a gente ter algo mais respeitoso lá na frente, no futuro. E os nossos filhos, a gente precisa plantar essa sementinha no coração deles, mas não é colocando de qualquer jeito, não. É equilibrando a gentileza e a firmeza. Quando a gente fala de equilibrar gentileza e firmeza, quando a gente é gentil, a gente está respeitando esse outro. E esse outro é respeitar essa criança, que não é porque ela é pequena que ela não pode falar. A gente precisa dar voz para a criança, porque quando a gente dá voz para a criança, a gente está dando voz também para a nossa criança que foi calada, que entendeu que não podia falar, que ela só era boa se fizesse exatamente aquilo que as outras pessoas queriam que ela fizesse. E por isso mesmo, muitas vezes, essa criança ela foi vítima de abuso, ela foi vítima de violência por um adulto que deveria, né, cuidar dela e não deixar ela numa situação de vulnerabilidade a ponto de, até mesmo na vida adulta, isso ter reflexo na forma como ela se relaciona ou até na forma que ela não se permite se relacionar porque ela não foi autorizada a fazer isso, né? Então, as marcas que ficam na nossa vida, na nossa pele, elas vão ter impacto aí na forma como a gente se relaciona. Então a gente precisa, não precisa ser perfeito, mas a gente precisa sim dar uma estudada aí no que a gente aprendeu, no que a gente entendeu, para que a gente possa ter relações mais saudáveis e poder aceitar ser o pai e a mãe que a gente procurando aprender, né, se permitindo aí ressignificar e aprender um pouco mais sobre esse universo tão encantador aí que é a educação parental, que é ressignificar o que é ser mãe, o que é ser mulher, o que é ser pai. Porque, por exemplo, os pais, eles foram muitas vezes educados para serem o quê? O homem, para ser o quê? O provedor da casa. E a mulher, ela foi educada muito para a questão do cuidado. E é muito importante que nós, enquanto pais, a gente consiga olhar para a realidade hoje, que hoje a mulher também, muitas vezes, ela vai trabalhar fora ou dependendo das famílias, vai haver até o homem fica em casa cuidando da criança e a mulher, às vezes, trabalha fora, ou vice-versa. A gente tem os diversos tipos de famílias e configurações de família. E família, gente, é tudo família. A gente tem que pensar que uma família, quanto mais amor tiver, conexão, né? E a gente parar de ficar julgando, né? Então a gente precisa aceitar as novas configurações familiares e falar mais nisso, não como um assunto tabu, que a gente não pode falar como se fosse algo errado, porque se alguém escolheu ter um filho, seja através de modo biológico, com ovorecepção, ou com doação de espermatozoide, ou com doação do embrião, então em que ambos os pais ali então são a parte biológica é de outra pessoa, então a parte genética é de outro casal, quanto os casais, os filhos que vêm do jeito que eles vêm, né? Todos os filhos, eles vêm e a gente precisa honrar os pais, né? Por que alguém deveria ter vergonha de querer ter uma criança para poder cuidar dela e ajudar ela a se transformar num adulto saudável? Por que uma pessoa teria que ter vergonha disso, né? Então, acreditar nessa educação encorajadora de que é encorajar? Encorajar é agir com o coração, né? Se eu tivesse naquele lugar daquela pessoa, do filho, como é que eu gostaria que falasse comigo, né? Será que eu ia me sentir mais encorajado a fazer o dever de casa se meu pai me espancasse, minha mãe me espancasse?
mesmo eu tendo sobrevivido porque um dia eu fui espancada, ou eu gostaria que o meu pai e minha mãe conversasse, tentasse entender, porque às vezes o mau comportamento ele diz a respeito de uma dificuldade que a criança ou que o adulto está vivenciando e que não está sendo olhado por alguma dificuldade, ou então não está conseguindo ser comunicado da forma como deveria fazer, porque às vezes a pessoa não tem esse conhecimento para poder comunicar isso de uma forma assertiva. Então, se a gente é adulta, a gente precisa olhar para essa criança e entender por que ela escondeu o boletim, né? Por que ela não falou que foi ela que quebrou aquele enfeite lá na sala, né? Então, olha quantas coisas que a gente vai precisar ressignificar e lembrar que a gente pode, a partir daquilo que a gente viveu, ressignificar toda a nossa história e cuidar dessa criança que faltou muita coisa para ela, tá? Então, tempo de treinamento, né? As crianças vão precisar de tempo. A gente às vezes acha que elas já têm que saber, que parece que se elas não souberem, elas não vão ser boas o suficiente. Então elas vão precisar de tempo e a gente vai ter que reservar um tempo para aprender. É muito respeitoso quando a gente pega e reserva também, comunica para a criança, né? Hoje a gente vai lá no shopping, vai resolver um problema lá, levar o telefone, por exemplo, para consertar e hoje a gente só vai fazer isso, não vai comprar nada. Então a gente comunica antes para a criança. A gente não leva a criança no mercado, por exemplo, com fome, e nem a gente vai com fome, porque se a gente vai com fome, a gente vai gastar mais, né, do que a gente precisaria gastar. E também a gente faz combinados com a criança para ela saber o que pode. Se ela vai, então, olha só, a gente vai no mercado, você vai poder escolher um biscoito. Então você já combina. Aí a criança vai pedir lá, vai querer 3, não sei o quê. O que a gente combinou? Então a gente vai de uma forma muito respeitosa, encorajando essa criança e desenvolvendo uma relação respeitosa para que ela possa desenvolver as habilidades de vida aí, para que ela possa aprender os limites, respeitar os limites e aprender a lidar com os nãos, porque na vida o que tem de não, né, gente, é uma coisa doida. Expectativas alinhadas com a realidade. Então a gente precisa ter a consciência de que uma coisa é o que eu desejei e outra coisa é a minha realidade. Eu fiz um plano estratégico de vida, assim como vocês também provavelmente fizeram, mas as coisas não aconteceram do jeito que eu havia planejado. Então eu vou precisar o quê? Aceitar, alinhar essa expectativa. Se antes eu tinha a expectativa de ter um filho biológico na hora que fosse possível para mim, na hora que eu tivesse uma estabilidade num relacionamento, me sentisse estável num relacionamento e na parte financeira para eu poder passar por esse próximo passo, e alinhar essa expectativa no que eu tenho hoje de possibilidade, que é uma ovo-recepção ou uma adoção. Então a gente precisa lembrar que se a gente ficar assim, mas eu devia ter feito lá atrás, se eu tivesse feito, não sei, gente, quanta coisa a gente fica contando historinha pra gente para poder tentar achar uma resposta que a gente imagina que seria. Só que poderia ter sido tudo diferente, poderia não ter sido bom também a outra escolha que a gente tivesse feito. Mas o que vai fazer a gente se apropriar da nossa vida, fazer com que a gente tenha autoestima, fazer com que a gente realmente faça valer a pena todo o sacrifício, né, todo investimento libidinal para ter um filho, quando a gente pega e se autoriza, se permite também não ser perfeito e entender que é um processo que a gente está nele aí, né? A importância da rotina. Então, eu não vou ser perfeito, mas eu posso utilizar essas coisas que eu estou falando para vocês aqui, que são ferramentas encorajadoras, para ajudar e facilitar todo esse desenvolvimento de habilidades de vida e de manejo das próprias emoções aí. Quando a gente ajuda, encoraja o filho, por exemplo, a contribuir
dentro de casa. Muitas vezes a gente veio de uma educação em que a gente teve que trabalhar muito jovem, né? Muitos pais tiveram que trabalhar ainda jovens. E aí sabem que foi muito pesado e vão para a vida, né, para a vida adulta e não deixam os filhos contribuírem, não ensinam os filhos que eles fazem parte, que eles também podem contribuir, tirar a mesa. Claro, gente, que dentro da faixa etária de cada um, não colocando a vida da criança em risco, mas de forma que ela se sinta capaz e não fazendo tudo para ela, porque ela se sente capaz e pertencente quando ela ajuda também, né? O foco na solução dos problemas, o equilíbrio entre a gentileza e a firmeza, como eu já falei para vocês, em respeito a todos aí que fazem parte. Então, ser bom pai e ser boa mãe e ser bom filho é justamente a gente poder aceitar aquilo que a gente recebeu, e aquilo que não é saudável a gente pega e vai fazer uma reverência aí, entendendo, né, que aquilo ali fez parte, que os nossos pais fizeram aquilo que foi possível por nós e nós fizemos e vamos fazer também o que é possível pelos nossos filhos, e também os nossos filhos, enquanto filhos, vamos também entender que nós estamos num processo de evolução, assim como os nossos pais, e a gente vai honrando a vida que nos chegou através deles, fazer algo de bonito com a nossa história, né, com a nossa vida. E assim todos aí vão receber aí do nosso sistema aquilo, uma vida através da nossa, né, do que a gente recebe. E aí, aí às vezes eu ouço os pais falarem assim, mas eu não sou uma boa mãe, eu não sou um bom pai. Gente, se esse filho chegou para vocês é porque você, pai, e você, mãe, é o melhor pai e é a melhor mãe que o seu filho pode ter, né? E com certeza, se não fosse você, né, se você sente que você não é um bom pai ou uma boa mãe, se não fosse você, o seu filho seria outra pessoa, não seria quem ele é. Então você pode sim, dentro dos recursos que você tem, ser o melhor pai e ser a melhor mãe e ser o melhor filho que você puder ser. E não é só falando amém para o que seu filho pede, e não é só falando amém para o que seus pais e sua mãe pensam que é melhor para você, mas sim quando você se autoriza a fazer alguma coisa diferente deles, mesmo que eles acreditem que existe uma única forma de ser na vida, né? Você se permitir fazer a sua escolha profissional, você se permitir ter um relacionamento mais saudável do que talvez o que você viu dentro da sua família, tá bom? Então, eu queria compartilhar com vocês um trabalho que muito importante para mim, um projeto, né, que eu fiz junto aí com outras psicólogas, sob coordenação da Aline Sestaroli, que ela é uma educadora parental, né, que ela trabalha profissionalizando pessoas para trabalhar com pais. E aí hoje chegou, gente, esse livro lindo, que é o Encorajando Pais, tá? E eu sou uma das coautoras desse livro, do Encorajando Pais, práticas para educar crianças e adolescentes capazes, tá? Confiantes e capazes. Então, o lançamento do livro vai ser dia 10, só que já chegou aqui para mim. E eu vou falar aqui, no meu capítulo, sobre como é que fica a intimidade do casal depois que os filhos chegam, né? Por que é tão difícil se permitir ficar no modo homem e mulher depois que um casal se torna pai e mãe. Então aqui tem vários profissionais aqui de psicologia que têm como missão, assim como eu, transformar famílias, né? Para que a gente tenha aí vidas pessoas mais saudáveis, com a autoestima lá em cima, se permitindo fazer escolhas respeitosas, tá? Então, como é um pré-lançamento ainda, quem tiver interesse pode mandar mensagem para mim, e o preço do livro ele é R$ 59,90, tá?
mais o frete se tiver que mandar para outra cidade. Eu moro em Florianópolis, mas também quem mora aqui em São José, Santa Catarina, é perto aqui, tá? Mas até dia 9, né, que como é pré-lançamento, esse livro tá saindo a R$ 49,90 e quem tiver interesse pode me mandar mensagem aí para pedir o seu exemplar. Então aqui a gente tem práticas para educar crianças e adolescentes capazes, né? Então, para a gente poder ser bons pais, a gente precisa aí se educar. E esse livro aqui é uma sementinha para que a gente possa espalhar aí para o máximo de pessoas possível, para que a gente possa ser mais saudável e poder ser também, desenvolver essa inteligência emocional e relacionamentos mais saudáveis. A gente tem no Brasil um índice alto de feminicídio e infelizmente, né, a maioria das pessoas que cometem a violência são pessoas da própria família. Então, encorajar pais significa transformar a vida de muitas famílias e diminuir o índice de violência. E se a gente consegue mudar dentro da nossa família, que é o primeiro lugar que a gente pode mudar, então de tijolinho por tijolinho, de sementinha por sementinha, a gente com certeza vai conseguir transformar as relações. Então eu fico feliz de ser uma das sementinhas aí que quer plantar relacionamentos mais saudáveis e para ajudar a transformar a vida de muitas famílias, para que a gente possa olhar com muito respeito para nossa criança e para as crianças que vão vir aí ao longo da vida, tá? Então fica aqui encorajando pais. Quem tiver interesse pode mandar mensagem para mim. E vou deixar uma mensagenzinha aqui para vocês do baralho encorajador, tá? Vamos ver qual que é a mensagem que vai ficar pra gente poder refletir aí. Então peguei aqui uma cartinha aleatória e a mensagem de hoje é: Bia brincalhona, não se esqueça de rir. O sofrimento adora companhia. E Madame Dora sente que você anda arrebanhando uma multidão negativa. De onde você tirou a ideia maluca de que a vida é para ser levada tão a sério? Esse pensamento é o caminho certo para a tristeza. Antes que você se prenda para o resto da vida a um monte de pessoas infelizes, fuja. Agora, comece desenvolvendo o senso de humor. Bia Brincalhona quer que você vá a uma livraria e compre um livro de piadas e um daqueles baralhos de uma piada por dia. De manhã, leia a piada do dia. À noite, antes de dormir, leia outra piada do livro. Comece e termine seu dia com humor, sorria, antes que seu rosto se congele. Assim, você atrairá amigos mais felizes e animados que vão enriquecer o seu mundo. Gente, que legal essa cartinha, a Bia Brincalhona. Ou seja, olha só que interessante, a gente precisa lembrar que a gente precisa ser mais leve para a gente poder desfazer esse mito aí de que a gente precisa ser perfeito e de pensar que os filhos também precisam ser perfeitos. Todos nós temos uma criança dentro da gente. A minha criança permite que eu faça vídeos utilizando de humor, mesmo para falar de coisa séria, porque é uma forma de eu chamar a atenção de vocês para algum assunto importante. A minha criança adora esses personagens. A minha criança adora essa canequinha que eu ganhei de presente de um paciente, né? Então, que ele fez especialmente, tem minha logomarca, olha só, essa é minha criança. A minha criança é que permite também olhar para vocês, né? Tá aqui hoje e tá aqui pensando em como que eu posso ajudar vocês a se relacionarem de uma forma mais saudável. A Gretchen, para finalizar, ela deu uma entrevista no Serginho Groisman, no Altas Horas, né, no programa do Altas Horas, e ela falou uma coisa assim muito incrível que eu achei e que eu vou compartilhar com vocês aqui. Ela falou, porque o Serginho perguntou para ela assim, como que foi para ela o processo de aceitação da Tami, né?
E ela pegou e falou assim, difícil, muito difícil, porque eu tive uma menina, né? A minha filha era uma menina, eu não conhecia um filho, né? E ela falou que foi um processo que eles tiveram que descobrir juntos. Então, olha só que importante. E ela falou uma coisa assim, que quando acontece isso, do filho não ser aquilo que foi idealizado, né? Que é preciso se reconectar com o amor lá de quando os pais pensaram assim, falaram assim, não, que venha com saúde mesmo, tendo preferência às vezes por um sexo, né? Depois, diante da ameaça de perda ou qualquer outra coisa assim de doença, falou assim, não, meu Deus, eu só quero que venha com saúde. Então, esse amor é que vai autorizar vocês, enquanto pais, se permitirem aceitar esse filho que não é aquele filho do jeito que vocês sonharam, e aceitar esse filho, porque todo filho precisa ser adotado, inclusive os biológicos, né? Então, que a gente consiga acolher, né, tudo aquilo que a gente imaginou, todas as nossas dores, perdoar, né, aquilo que os nossos pais, por aquilo que em algum momento, por alguma razão, nos faltou, eles não puderam nos dar, e cuidar da nossa criança, deixar ela brincar, deixar ela lidar de uma forma mais leve com os erros, de forma que ela tenha coragem de tentar de novo, igual quando a gente era criança e a gente caía, a gente teve que cair para poder aprender a andar, e na vida também é assim, a gente vai dar os nossos tropeços, mas se a gente conseguir fazer que nem aquela música que levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, se a gente conseguir fazer que nem essa música, a gente vai conseguir ir para a vida, mesmo sabendo que a gente vai ter algumas cicatrizes, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, gratidão pela companhia aí, e se quiserem, mandem mensagem aí para poder adquirir o livro de vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Quem vai assistir depois também, por favor, compartilhem, deixem os seus comentários aí, que é muito importante para mim saber aí qual reflexão, qual aprendizado aí que ficou para vocês, tá bom? Um abraço, tchau!